Hoje eu quero apresentar para vocês 4 fundos imobiliários para vocês comprarem e nunca mais vender. É claro que quando a gente fala nunca, é uma palavra muito forte, daqui a 20 anos pode sim ser um bom momento de venda, mas o intuito aqui é apresentar para vocês 4 fundos que você pode comprar todos os meses pensando a longo prazo. E quando a gente olha para esses fundos nos últimos 10, 15 anos, a gente vê que eles tiveram uma boa recorrência e entregaram bons resultados. Então, pensando nisso, a tendência é que nos próximos anos eles vão acabar repetindo esses bons resultados e a tendência é que a gente continue ganhando com esses fundos. E o objetivo principal com esses 4 fundos imobiliários é que a gente use eles na nossa aposentadoria para a gente viver de renda. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro. Neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. Se você pretende adiar a sua aposentadoria, investir é um dos melhores meios para isso. E inclusive nesse vídeo eu vou te mostrar por que fundos de tijolo, mesmo com dividendo yield menor do que fundo de papel, no final das contas, ele acaba pagando mais do que os fundos de papel. Por exemplo, se a gente pega o MXRF11, nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo yield de 12,49%, o que é bastante coisa para um fundo de papel. Porém, se a gente pega o HGLG, que é um fundo de tijolo, ele pagou 8,3% basicamente nos últimos 12 meses. O que aparentemente nos mostra que o fundo de papel vai pagar mais do que um fundo de tijolo. Porém, quando a gente quer ver essas informações, a gente precisa olhar todo o cenário, seja o valor daquele fundo imobiliário até o dividendo yield dele. Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês por que um fundo de tijolo pode pagar mais do que um fundo de papel. Bom, voltando ao assunto inicial do vídeo, aqui vão então os 4 fundos imobiliários para você comprar e nunca vender. O primeiro deles é um fundo de papel focado em compras de CRIs, que é o KNCR11. Esse fundo tem como gestora a Kinea, que é uma das principais gestoras de fundos imobiliários do Brasil, então é um fundo de alta segurança e liquidez também. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, uma cota desse fundo está em R$ 104,39. E para que a gente possa entender se esse é um bom fundo imobiliário para a gente comprar nesse momento, a gente pode avaliar com o IPCA. Então a gente vai pegar qual foi essa valorização ao longo de 10 anos e comparar justamente com o IPCA que eu falei anteriormente. Então quando você olha o gráfico, vou até colocar aqui na tela, você vai perceber que esse fundo ele tem uma valorização maior do que o IPCA. Então se você comprou esse fundo nos últimos 10 anos, a sua valorização monetária foi maior do que da inflação. E isso pode parecer óbvio, pessoal, mas existem vários fundos e até investimentos que não batem a inflação. Então, por mais que ao longo do ano pareça que o seu dinheiro está rendendo, na verdade você está perdendo poder de compra. Por isso que é importante sempre comparar os seus investimentos com o IPCA. Se você dá uma olhada no site do Investidor 10, que eu vou deixar aqui no link, e também vou colocar a foto dessa valorização ao longo dos anos, percebemos que esse é um fundo que ele paga bons dividendos ao longo do tempo. Em alguns momentos, se a gente compara com outros anos, sim, a gente vai ter uma baixa nesse pagamento de dividendo. Mas isso não significa que esse é um fundo imobiliário ruim, pessoal, já que esse é um fundo que ele investe em CRIs, ou seja, ele meio que acompanha, na verdade ele acompanha a taxa Selic, ou seja, quando a taxa de juros também está elevada junto com a Selic, esse fundo vai acabar ganhando mais dinheiro, né? Então através desses dividendos ele vai ganhar e vai distribuir para os seus cotistas. É por isso que em alguns momentos ele está pagando mais, outros momentos ele está pagando menos. Isso porque ele vai ter relação direta com a taxa de juros do nosso país. E como eu falei, a gente pode até olhar no relatório desse fundo, que você pode encontrar na internet. Ele é um fundo que vai investir principalmente em CRIs, que são títulos usados no mercado imobiliário para grandes construtoras que querem tomar empréstimos para si. Então aqui a gente vai ter CRIs de residencial, de shopping, de escritórios, de vários desses empreendimentos. Então eu recomendo vocês baixarem o relatório gerencial desse fundo para entender um pouco mais desse tipo de investimento. Importante sempre quando a gente está investindo em fundo de papel, avaliar qual mercado ele está se inserindo, para que a gente não cometa aí algum erro e acabe perdendo dinheiro investindo num fundo como esse. O segundo fundo é o ALZR11. É um fundo de tijolo focado em galpão logístico e lajes comerciais. Atualmente, uma cota do ALZR11 está custando R$ 108,50. E se pegarmos uma comparação dos últimos 5 anos, ele entregou uma performance excelente e é também um fundo com uma ótima gestora. Olhando o histórico de pagamento de dividendos, percebemos que ele tem uma constância muito boa também, o que é muito importante já que a gente está pensando no longo prazo. E como eu falei, ele investe em galpões e escritórios comerciais. A maioria é na Grande São Paulo, então na cidade de São Paulo. Tem também alguns imóveis no estado como um todo e no Rio de Janeiro. No próprio relatório gerencial desse fundo você consegue ver mais detalhes, quais são os imóveis, onde eles estão localizados. Novamente, recomendo vocês também baixarem e darem uma lida nele. O terceiro fundo imobiliário também é um fundo do tipo híbrido, então ele investe tanto em galpão logístico quanto em edifícios comerciais, e esse é o KNR11. Uma cota do KNR11 hoje está valendo R$ 156,47.
Importante lembrar que quando eu estou lançando esse vídeo é o preço da cota, mas ela pode acabar se alterando. Se a gente compara nesse gráfico qual foi o ganho em relação à inflação nos últimos 10 anos, percebemos que ele está bem à frente da inflação. Então, se você há 10 anos atrás tivesse investido nesse fundo imobiliário, você teria ganhado dinheiro de ter deixado guardado esse dinheiro em qualquer lugar. Ele também é um fundo imobiliário com bom histórico de pagamento de dividendos, e essa oscilação que a gente observa ela é totalmente normal, já que tem momentos que os imóveis estão vazios, que a vacância acaba sendo um pouco maior, mas isso acaba sendo corrigido e acaba entrando novos inquilinos também nos imóveis. No relatório do KNR11, vemos que a maior parte dos imóveis também estão localizados em São Paulo, e tem alguns em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, então está distribuindo na região sudeste ali do Brasil. E a receita que esse fundo gera vem dos galpões logísticos e dos escritórios comerciais. Então tem essas duas fontes de renda aí diferentes. Para fechar a nossa lista, o próximo fundo imobiliário também é um fundo de tijolo e esse é o HGLG11. É um fundo imobiliário exclusivo de galpões logísticos e uma cota desse fundo hoje está valendo R$ 160,04. Ele também teve uma ótima performance em relação à inflação, se mostrando um ótimo fundo para você ter investido nos últimos 10, 12 anos. E quando a gente olha o relatório comercial do HGLG11, você vai perceber que alguns dos inquilinos desse fundo são empresas como a Volkswagen, Mercado Livre, Ambev, Carrefour, ou seja, grandes empresas e de segmentos diferentes. Ou seja, quando a gente olhar para um fundo de tijolo que ele é voltado para um segmento, seja esse de galpão logístico, é importante você entender quem são os inquilinos desse fundo, já que o nosso objetivo é pensar no longo prazo, então a gente precisa ter a certeza que esse fundo vai gerar receita ao longo desse tempo. Certo, pessoal? Então esses foram os 4 fundos imobiliários para você comprar e pensar em adiantar a sua aposentadoria. Lembrando que os pontos principais que eu trouxe nesse vídeo é você analisar qual foi o histórico de pagamento de dividendo desse fundo, se ele foi melhor do que a inflação e sempre, pessoal, leia o relatório gerencial para entender se ele vai ou não ser um fundo que vai crescer a longo prazo. Percebe que não é tão difícil entender isso, já que quando a gente olha, por exemplo, para um fundo de tijolo, é só entender quem são os clientes dele. Quando a gente olha para um fundo de papel, a gente tem que entender onde ele está comprando essa dívida diretamente com os bancos, por exemplo. Então, analisem sempre antes de comprarem ou tomarem uma decisão, pensando sempre no longo prazo. E agora, retomando aquele assunto que eu tinha falado para vocês, né, que fundo de tijolo rende mais do que fundo de papel, como assim? Se a gente viu que um rende 12, outro rende 8,5, da onde eu estou tirando essa matemática? E o processo, na verdade, ele é simples, pessoal. Então, acompanha comigo o seguinte. Como a gente viu, o HGLG11, ele vai ter um dividendo yield, ele teve um dividendo yield nos últimos 12 meses de 8,23%. E o MXRF11, ele teve de 12,49%. Aparentemente, em média, 4% a mais de rendimento. E onde que vai estar a sacada desse tipo de investimento de longo prazo? Se a gente olha nos últimos 10 anos, o valor da cota do MXRF11, que há 10 anos atrás custava R$ 9,55, no momento que eu gravo esse vídeo ele está custando R$ 10,20. Então olha o seguinte cenário, pessoal, nos últimos 10 anos ele teve uma valorização muito pequena no valor da cota dele. Então se você investiu nos últimos 10 anos do MXRF11 e não reinvestiu os dividendos, você perdeu dinheiro devido à inflação que a gente teve na nossa moeda. Sendo então um fator crucial nos fundos imobiliários para você aumentar seu capital é reinvestir os dividendos que ele paga. Agora, se a gente pega o caso do HGLG11 em 2015, uma cota dele custava R$ 104. E à medida que o valor dos patrimônios vão se reajustando e ele acaba tendo um aumento nas suas cotas, um aumento no tamanho desse fundo, a gente percebe que hoje uma cota do HGLG11 é vendida a R$ 158. Mesmo então, se você não tivesse reinvestindo nada dos seus dividendos, você ainda teria ganhado dinheiro só com o poder de aumento no valor dessa cota. Então, se a gente pegar a inflação nesses últimos 10 anos e comparar com o rendimento que esses fundos tiveram, ela vai ser maior do que a valorização do MXRF11. Só para você entender, fazendo uma conta de padeiro aqui, a gente pega a inflação do último ano, de 2023, que foi de 4,62%. E a gente pega o rendimento do MXRF11, que foi na casa dos 12,5%. E aí faz uma subtração desses valores e a gente vai ter uma valorização real de menos de 8% desse fundo imobiliário. Enquanto que o HGLG11, ele teve a valorização da própria cota e ainda por cima pagou dividendo. Então é por isso que é muito importante você sempre avaliar também esse cenário de longo prazo. E o intuito não é dizer que fundos de papel não servem para nada, que é melhor sempre comprar fundos de tijolo. Mas é importante você ter a consciência de reinvestir todo o dividendo que está ganhando naquele momento de fundo de papel, para que você possa aumentar o seu capital e aí sim, claro, no longo prazo você conseguir viver de renda. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu queria que você me colocasse aqui nos comentários quais fundos imobiliários você está investindo hoje e qual é o melhor na sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!